Olá a todos, eu sou Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest e hoje a gente está fazendo a gravação do podcast referente a julho com um convidado especial aqui, o Marcelo Paixão. Está sendo a primeira vez que a gente grava o podcast relacionado a estratégias sistemáticos. Vale aqui a gente reforçar, desde o início do ano a gente trouxe a equipe da Base para dentro da ZQuest, diversificando ainda mais a nossa grade de produtos oferecida para os nossos parceiros, alocadores e investidores. Com isso, a gente conta hoje com uma grade que passa desde os produtos de crédito privado, multimercados e renda fixa, a parte de renda variável, arbitragem e agora contando com todo o expertise, experiência e qualidade de gestão da equipe da Base na estratégia de fundos sistemáticos. Obrigado, Marcelo, pela presença. E eu queria começar aqui dizendo que eu não sou um apresentador formal aqui de podcast, mas eu sou um grande consumidor. Eu ouço muito, vejo muito e na maioria das vezes os apresentadores pedem para o convidado se apresentar perguntando quem é Marcelo Paixão. Então aqui fica a pergunta, Marcelo, você consegue se apresentar aqui de uma maneira breve para todos que estão nos ouvindo, por favor? Sim, claro. Obrigado. Prazer estar aqui. Bom, nós somos na Base 4 sócios principais, né? Eu tenho mestrado nos Estados Unidos, na Colômbia, o Denis também, com doutorado também. Depois eu fiz mestrado de matemática na USP, e o meu sócio em Londres, ele tem doutorado lá na Inglaterra, o Helder. E o Lucas é formado em engenharia de computação e trabalhou também, fez mestrado na Alemanha, né? Então, nós temos experiência nessa área sistemática. Atuamos no mercado financeiro há 30 anos e aqui no Brasil em área sistemática de investimentos desde 2004. Né? Primeiro com fundos de arbitragem de curto prazo e depois a gente lançou essa parte de fatores em 2010. E o nosso sócio lá em Londres, o Helder, ele tem experiência paralela à nossa lá fora em fundos globais que investem preponderantemente em futuros nas 4 classes de ativos, né? Em ações, renda fixa, câmbio e commodities. Então a gente tem uma experiência larga aí e vem desenvolvendo estratégias sistemáticas no Brasil e lá fora há mais de décadas, né? E essa combinação com a ZQuest é bem bacana porque a gente é capaz de interagir com as outras áreas da ZQuest e se integrar completamente e também desenvolver soluções mais interessantes para os investidores, né, da ZQuest. Então é um prazer aí estarmos juntos e desenvolvermos essa área conjuntamente, né? Obrigado, Marcelo. Sem dúvida é super importante a gente falar um pouco mais da sua história, da história de toda a equipe. E do lado da ZQuest a gente está bastante animado com a chegada dessa nova estratégia, já começando a colher alguns frutos, recebendo feedbacks interessantes e positivos dos nossos parceiros alocadores. Marcelo, eu queria te pedir de uma maneira também um pouco mais breve, eu acho que pela limitação de tempo a gente não consegue se aprofundar muito, mas se você pudesse contar para a gente um pouco mais do que é estratégia sistemática e como que isso se aplica nos fundos. A gente hoje, assim como nas demais estratégias que a gente tem vários fundos dentro de cada uma das estratégias, na parte sistemática também. A gente tem 3 produtos, um long only, um long bias e um long and short. E aí eu queria entender aqui, Marcelo, como que é essa gestão de fatores e como que se aplica aos fundos? Sim. Bom, a gestão sistemática, quando comparada à gestão discricionária, o que ela tem de diferença, né? Ela tem algumas semelhanças. O input que a gente usa basicamente são as mesmas informações, né? Então a gente usa input fundamentalista, macro, dado de empresa, né? Enfim, os dados são os mesmos, mas a gente utiliza esse dado de forma diferente. Então a gente basicamente programa critérios, né, que vão ser os critérios para escolher os ativos, né? E a gente faz isso programando no computador e a gente aplica esses critérios para escolher os ativos para comprar e vender de uma forma, vamos dizer assim, sistemática, sem interferência humana, né? Então essas são as semelhanças e diferenças. E o objetivo em geral é você tirar, por exemplo, o viés comportamental, né, no investimento. Então, quando você sistematiza e a tomada de decisão
ela é feita sem essa interferência humana, embora o input seja humano e a forma que você constrói, obviamente seja o homem que está por trás disso, quando você sistematiza, você consegue se livrar, por exemplo, de viés comportamental, né? De, por exemplo, ter que comprar ação que cai, ativo que cai, por exemplo, né? Então, que não é algo bem, assim, fácil. Né? A outra questão é que a gente usa muito esse conceito de fatores de risco. O que são fatores de risco? São fator de risco está para ativos, né, para investimento, o que nutrientes está para alimentos, né? Então, você quando ingere uma dieta, né, de alimentos, você tem lá que consumir, por exemplo, proteína, carboidrato, que são nutrientes importantes. E no investimento, você também tem que mapear aqueles que a gente chama nutrientes, ou seja, os fatores de risco, que vão explicar o retorno dos ativos que vão estar na sua carteira. Então, um dos objetivos nossos é exatamente mapear de uma forma muito bem feita esses nutrientes ou esses fatores de risco para que as carteiras dos nossos fundos estejam equilibradas nesses nutrientes ou fatores de risco. E assim a gente tem maior chance de conseguir retornos ajustados a riscos adequados para o perfil de risco da carteira. Então o objetivo principal é isso, é mapear esses nutrientes, que são aqueles fatores que a gente usa para selecionar os ativos que a gente vai comprar e que a gente vai vender, né? Então esse é em linhas gerais o que a gente faz. Excelente. E Marcelo, você consegue explicar para a gente aqui um pouco da diferença entre os fundos? Entre Sim. o long only, o long biased e o long and short? Sim, nós temos 3 perfis de fundos, né, de riscos diferentes. O long only, que é o FIA, né, que é um fundo de ações 100% comprado, é um fundo que tem mais de 100 posições, né? Isso é uma outra característica de investimento sistemático, são carteiras muito diversificadas, né? E elas mais de 100 posições são escolhidas, como eu disse, por aquele critério, né, de você estar alocado, por exemplo, nos 5 fatores de riscos principais. Esse fundo ele visa gerar um retorno em torno de 10% ao ano, melhor do que o Ibovespa, né, melhor do que o mercado em geral. E essa estratégia tem um histórico já desde 2015, e nessa versão da Base, que completou agora 2 anos, né, ela gerou retorno cerca de 12% maior do que o Ibovespa. O Long Bias é uma versão de risco um pouco abaixo, de cerca de 16% de volatilidade anualizada. E ele, além dessas posições compradas, ele tem posições vendidas também, né? Então, uma carteira maior, com mais de 150 posições. E o objetivo é gerar um retorno líquido para o cotista de cerca de 20% ao ano, né? Depois de custos. E ele tem conseguido fazer isso. Ele completou 2 anos, ele gerou um pouco mais de 40% ao ano, um pouco mais de 40% nesse período, um pouco mais de 20% ao ano para essa carteira, né? E aí tem a versão de menor risco, que é a long and short, que é uma versão que tem menos exposição a ações, né? Que ela tem uma parte vendida maior, então é um fundo mais correlacionado e que tem um perfil de risco um pouco menor, de 6 a 7% ao ano, para gerar um pouco acima de 13% ao ano líquido para o cotista. E essa é a versão, vamos dizer assim, menos correlacionada. A correlação dela com a bolsa é praticamente zero e com as outras classes de ativos é muito baixa também. Excelente. Pessoal, por se tratar da primeira vez que a gente faz aqui o podcast da Estratégias Sistemáticos, eu acho que a ideia era passar um pouquinho pelo histórico da equipe, falar um pouco da nossa grade de produtos e daqui para frente a ideia é que a gente fale um pouco mais dos detalhes da estratégia, mas também já comece a entrar um pouco em atribuição de performance e o que os modelos vêm indicando do ponto de vista de construção de portfólio. Queria agradecer, Marcelo, a sua participação e já fazer o convite para os próximos meses, e todos que tiverem mais curiosidade ou tiverem mais interesse em conhecer a estratégia ou os fundos, fica aqui também o convite para nos procurar. A gente vai ter o maior prazer em poder apresentar tudo que a gente falou aqui com mais detalhes. Marcelo, obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Até a próxima.